Graça e paz a todos. Hoje, quarta-feira, 24/2/2021, nós estamos para mais um estudo das parábolas de Jesus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos aí para mais um estudo das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vamos ouvir um louvor ao Senhor nosso Deus e logo após nós vamos ouvir com Asaf Borba, Foi Graça. É uma música que fala aos nossos corações, então ouça comigo. E lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-nos como você irá. Venceu e chegou aqui, e falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Por graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça e nós, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça e nós, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Ontem eu comecei um pouco atrasado e senti saudade dos irmãos. Quando não for ter, eu aviso antes, certo? Então, se eu atrasar um pouco, esperem, porque eu vou estar. Se eu não estiver, eu aviso. Se eu não for estar, se acontecer alguma coisa, eu
sinto a falta. Vocês já fazem parte, né, da minha vida. Deus abençoe a irmã Rita Leorne, né? Esses servos de Deus são meus irmãos muito queridos, amados, pessoas que já moram no meu coração. Hoje nós vamos estudar a parábola do credor incompassível. Nós temos visto que por trás de toda a parábola há um ensino teológico, há uma verdade teológica que Jesus quer ensinar. Pastor Gilberto, o que é uma verdade teológica? Teologia é um estudo acerca da pessoa de Deus e de como ele lida com a sua criação, com as criaturas por ele criadas. Então, qual é a diferença entre teologia e Bíblia? É que o teólogo, ele lê a Escritura com bastante cuidado. Agora, existem teólogos e teólogos. Em todo lugar existe o bom e existe o que não é bom. Então existem os teólogos chamados de teólogos ortodoxos. São aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que creem na divindade de Jesus, nos milagres, ou seja, são cristãos. Existem teólogos que são liberais. Então eles veem a Bíblia apenas como um livro humano e não como um livro divino. E aí eles erram e erram, mas, continuando, a teologia é quando ela vai sendo formada à medida em que se vai lendo a Bíblia, se vai interpretando a Bíblia, se vai buscando compreender os ensinos de forma profunda, e aí vai se vendo o que é que a Bíblia diz sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação. Então tudo isso que a Bíblia, essas verdades inegáveis, absolutas, concretas, elas começam a fazer parte da teologia. Então, por exemplo, aquilo que a Bíblia diz que foi apenas uma história, então a teologia lê como história. Por exemplo, Esdras reconstruiu os muros e botou as famílias lá com espadas para defender. Então ali não há a intenção do autor em falar de uma verdade teológica. Mas quando o profeta Abacuque diz assim, mas o justo viverá pela fé, aí é outra coisa. Aí ele está fazendo uma declaração teológica, que a salvação é por meio da fé. Então isso aí já faz parte agora da teologia cristã. Então a teologia é uma reunião de todas as verdades ensinadas na Bíblia. E aí depois essas verdades são organizadas de tal forma que eu e você podemos estudar ou na teologia sistemática, que estuda Deus, o homem, o pecado, a Bíblia, ou na teologia bíblica, que é o que nós estamos fazendo, que é estudar os textos dentro do seu contexto em cada livro, e levando em conta o mundo onde foi pronunciada aquelas palavras, levando em conta a sintaxe. Existe a teologia na prática,
que é a interpretação, chama-se hermenêutica. O processo de interpretação chama-se exegese. Então, essa é a diferença entre nem tudo que está na Bíblia vai para a teologia. Mas aquelas verdades universais, elas vão formar a teologia. E de onde é que o teólogo tira estas verdades que vão reger a minha vida e a sua da Bíblia? Então, o teólogo sério, ele estuda a Bíblia para abençoar a minha vida e a sua. Para que eu e você possamos descobrir qual era a vontade de Deus. E quando a gente começa a estudar, a nossa mente se abre. Aí você não depende mais dos teólogos só. Você começa a pensar. Você começa a ler, a ver quais são as verdades. Né? E aí você começa a compreender o mundo. Então, isto dito, isto posto, vamos lá. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então os servos, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Preste atenção, ele devia 10.000. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez em terreno sagrado, que é a Tua palavra santa, que é o ensino da mesma. E eu peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor me ajude, que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra e que ela possa trazer frutos para a nossa vida nesta tarde, em nome de Cristo. Amém. Então, qual é o contexto dessa parábola? Quando a gente vai estudar qualquer coisa na Bíblia, uma das regras de interpretação mais importante é você ler o que vem antes, para você saber o que suscitou, o porquê daquela palavra, daquele texto.
Então, o que foi que levou Jesus a contar essa história? É que Pedro, no versículo 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Pedro chega para Jesus, porque os rabinos, os mestres da época, nós temos que entender que nos dias de Jesus tinha toda um conglomerado de doutrinas. Tinha toda uma carga religiosa de ensinos. E os rabinos eram responsáveis pela instrução do povo, eram os teólogos da época. E eles diziam o seguinte, que uma pessoa devia perdoar o outro até 3 vezes. Depois disso, não mais. Então, o mesmo pecado deveria ser perdoado até 3 vezes no máximo. E aí Pedro, querendo ser bom, Pedro era muito intempestivo. Ele diz: Senhor, eu estou sabendo aí da discussão lá fora, e eu quero saber quantas vezes, porque os rabinos estão ensinando aí ao povo. Isso aí é visto nas praças, porque naquela época você sabia de tudo que era ensinado. Então, os rabinos estão ensinando aí que a gente deve perdoar até 3 vezes. Aí eu vou acrescentar, Pedro, né? Pedro achava que ele ia arrebentar, que Jesus ia dizer: parabéns, Pedro. Porque assim, a gente pensa que a gente vai arrebentar, certo? E aí a gente não arrebenta, a gente se arrebenta. Ele diz até 7 vezes, ele agora vai bem mais longe. Ele agora já tem uma visão bem mais ampliada do que os rabinos. Veja como é possível, o ensino da Bíblia, a revelação de Deus é progressiva. Significa o quê? Os rabinos entendiam que devia se perdoar até 3. Pedro já está começando a esticar. Ele já vai até 7. E ele imagina que agora esse é o número máximo. Aí Jesus disse: não, Pedro, mas até 70 vezes 7. Mas o que é isso? Por que Jesus respondeu assim a Pedro? Porque quando você lê o Antigo Testamento, mais precisamente Gênesis, no capítulo 4, olha o que diz: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém até 70 vezes 7. Então Lameque está dizendo: olha, eu vou me vingar 70 vezes 7. Ele está ensinando o seguinte: se alguém me ferir, eu matei um rapaz, eu matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. E ele está ensinando aos seus descendentes que se alguém da família vier, eles devem vingar-se 490 vezes. Eles não devem perdoar. Eles devem se vingar. E isso era conhecido dos rabinos. 70 vezes 7. E aí Jesus disse que Jesus vai em outra direção, porque Jesus é tremendo.
Ou você está com Jesus, ou você está contra ele. Então, por quê, pastor? Porque Jesus vem numa direção que ninguém mais vai, a não ser o próprio Pai. Jesus vem nos convidando a ser diferente de tudo e de todos. Então ele diz, olha, é como se ele dissesse, enquanto Lameque diz aos seus filhos, se alguém me matar, vocês se vinguem 70 vezes 7. Jesus chega e diz assim, Pedro, se alguém te ofender, perdoe 70 vezes 7. Isso não quer dizer que você tem que perdoar 490 vezes. Isso era um semitismo. Isso quer dizer que eu devo perdoar sempre. Agora a pergunta é, por que eu e você temos que perdoar sempre? Será que Jesus não se importa conosco? Porque um dos grandes problemas é que a gente lê a Bíblia e não medita sobre ela. E a Bíblia, Jesus nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Ele disse, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Examinar é diferente de ler, certo? Examinar é buscar compreender, é entender. Jesus disse, olha, vocês leem, mas vocês não examinam. Se vocês tivessem examinado, vocês saberiam que o que eu faço é o cumprimento da Bíblia que vocês tanto amam. Então, nós não devemos cometer esse mesmo erro. O que acontece? A gente deve fazer perguntas. Será que Deus quer nos ferrar? Será que Deus não gosta dos seus filhos? Que o povo tem que fazer as coisas conosco? E a gente tem que perdoar e perdoar. Será que Deus fez a gente para ser o saco de pancadas do mundo? Em que todo mundo bate, em que todo mundo ofende, em que todo mundo machuca, e a gente só perdoa? Por que a gente não faz esse tipo de indagação, de pergunta, de reflexão? É que muitas vezes nós nos sentimos para baixo, desanimado com as ofensas, desanimado com as injúrias, assim achando que você tem que estar todo o tempo perdoando. Então você vai se irritando. Tem horas que você já não consegue mais perdoar, porque você não entendeu nem a Deus. Porque nós não entendemos nem a Deus. Mas quando a gente compreende, aí para que a gente entenda, Jesus tem que contar uma história. Jesus, o mestre por excelência, ele vai agora contar uma história. Ele vai contar uma parábola. A parábola do credor incompassível. Então ele diz que um rei, o reino dos céus, é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. Então naquela época, vamos entender o contexto. Naquela época, o Tácito, ele vai dizer que esse homem era um empregado romano, possivelmente. Então eles podiam adquirir uma grande soma de dinheiro emprestado. Então o que acontece? Jesus diz que um homem foi chamado, o rei resolveu ajustar a conta com todos aqueles que o deviam. E trouxeram um homem que devia 10.000 talentos. As parábolas,
que Jesus contou, elas tinham um exagero para que a pessoa pudesse saber. Para você ter uma ideia, o imperador romano ganhava 200 talentos por ano. E esse homem aqui devia 10.000. Era uma dívida impagável, que ninguém poderia pagar. Então Jesus colocou um número bem alto para que a gente entendesse que aquela dívida never e never, nunca, em hipótese alguma, poderia ser paga. Era uma dívida impagável. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que essa dívida é uma dívida impagável. Para você ter ideia, Davi deu dinheiro para fazer o templo e o dinheiro não chega a metade disso aqui, a 10% disso aqui. Não é nem o dízimo disso aqui. Então Jesus botou lá nas alturas 10.000 talentos. E assim, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que fosse paga a dívida. Naquela época, quando uma pessoa não conseguia pagar uma dívida, ela, e dependendo da família, e dependendo da dívida, melhor dizendo, a família inteira, era como se o dono dissesse assim, ó, não dá para pagar, mas pelo menos vai servir de alívio, de punição, o prejuízo é menor. Então mandou vender, e aí a pessoa se tornava escrava, ela perdia o direito de liberdade até pagar a dívida. Ou seja, até quando aquele homem e a sua mulher seriam escravos para sempre. Porque jamais, mesmo que ele vivesse 200.000 vidas, ele jamais iria pagar aquela dívida que Jesus botou lá nas alturas. Então, aquele homem percebendo agora a enrascada em que estava metido, então o servo, prostrando-se, reverentemente rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Então veja que ele ainda não entendeu. Ele se ajoelha e pede mais tempo para pagar a dívida. Ele não entendeu que aquela dívida era impagável, que ele nunca iria pagar. Que ele nunca iria ter 10.000 talentos. Ora, se o imperador ganhava 200 por ano, como é que esse homem ia arranjar 10.000 talentos? Mas ele não entendeu o espírito da coisa. Aninha, Deus abençoe. Então, aquele homem não entendeu, como muitas vezes nós não entendemos. Ele não queria se dobrar. Porque ele devia pedir o perdão, porque só havia, para a dívida impagável, só há um meio, o perdão. Então, quando não dá para se pagar uma dívida, só existe uma coisa: perdão. E ele queria pagar, ao invés de pedir perdão. É o que acontece muitas vezes conosco. A gente tem uma dívida enorme com Deus e a gente quer pagar, por meio da religião, por meio das obras. A gente não quer dar o braço a torcer
E a gente não reconhece, não para pensar que a nossa dívida para com Deus é igual a esse homem. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Que a minha dívida e a sua dívida é tão alta, é astronômica, é tão grande, que mesmo que a gente vivesse 1 trilhão de vidas, a gente fosse, voltasse, nós jamais pagaríamos essa dívida. Nós faríamos era aumentá-la. Então Jesus está dizendo, meu amigo, você deve... E aí o povo está começando a entender. Rapaz, que negócio é esse? Que dívida é essa? Que dívida é essa? Aí o povo está começando a entender, rapaz, é a nossa dívida para com Deus. Ah, todos nós estamos na lista de Deus. Todos nós estamos na lista dos devedores. Só que a dívida, eita, a dívida é impagável. Certo? Então ele seria escravo o resto da vida. E aí aquele homem, na sua santa ignorância, se é que a gente pode chamar aquele de santo, ele diz, tem paciência que eu te pagarei. Ou seja, ele vai só protelar o problema. Como a gente diz, vai empurrando com a barriga. E há um monte de gente que está tentando pagar a Deus a dívida que deve. E prometendo, Senhor, eu vou conseguir. Senhor, eu estou aqui praticando obras boas. Senhor, eu estou aqui, só peço mais tempo. A pessoa está em outro caminho que não o de Jesus. Por isso, o objetivo desse estudo ao meio-dia é da gente refletir. Será que eu não estou igual a esse homem? Tentando pagar o impagável? Será que eu não estou protelando? Será que eu não estou jogando para amanhã e pedindo, ó Deus, tenha compaixão, mas depois eu me acerto contigo? Sabendo que não tem como se acertar, que não depende de mim, que a minha dívida é impagável. Aí Jesus diz o seguinte, e o Senhor daquele servo compadecendo-se. Compaixão significa sentir com. Paixão é a dor, é o sofrimento. Por isso chama-se paixão de Cristo. E compaixão quer dizer você sentir a dor do outro. É você se colocar no lugar do outro. É o seu coração se mover com a dor do outro. É você olhar o outro como se fosse você. Então diz que aquele senhor não aguentou. E o Senhor daquele servo compadecendo-se, o coração dele sentiu. Teve dó. Se colocou no lugar daquele homem e disse, olha, esse coitado, ele ainda não entendeu nada. O maravilhoso em Deus é que Deus, ele se compadece de mim e de você. Mesmo que a gente não entenda nada. Porque se Deus fosse esperar a gente compreender tudo para poder fazer as coisas, eita meu irmão, tinha gente que se vivesse, desculpe, minha garganta está horrível, 300 bilhões de vidas ainda não entenderia. Porque muita gente não entende e não quer entender. Porque, irmãos, eu posso até não entender uma coisa. Não entender uma coisa, agora não buscar entender é outra. Então nós temos muitos cristãos que eles não entendem. Mas eles estão confortáveis na sua zona de conforto, mesmo sem entender
muitas vezes pensando completamente diferente de Jesus Cristo e não buscam crescer. Estão contentes com o que já estão. Acham que o simples fato de pertencer a uma denominação, de frequentar os cultos, já garantiu a eles a vida eterna. E aí muitas vezes estão agindo completamente diferente do que Jesus ensinou. E aí Jesus chega e ele diz, olha, quem foi? Aquele homem não entendeu. Ele não pediu perdão. Mas o Senhor, que é Deus Pai, compadeceu-se dele, da ignorância, de toda a malandragem dele, de tentar ganhar tempo, de tentar fugir da dívida e da dor de ter danificado a vida dele e a vida da família. E aí o pai olhando para a ignorância daquele homem, aquele homem desesperado, dizendo, olha, eu quero mais tempo para pagar a tua dívida. O pai teve misericórdia dele e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Então, quando a dívida é impagável, só tem uma coisa, perdão. Perdão é para dívida impagável. O perdão de Deus é para dívida impagável. Por isso, Cristo vai numa direção que ninguém vai. Porque todas as religiões do mundo são, na verdade, como esse homem aqui. Estão tentando pagar a Deus as suas dívidas. Há até uma expressão no meio evangélico que diz assim, eu estou pagando o preço. Certo? Então você vai perceber que tem muita gente, mesmo nos arraiais protestantes, no meio do cristianismo, gente que imagina como esse homem, que pode pagar a dívida. E que está pagando. Eu já ouvi pessoas dizer, professor, pastor, diga, eu estou pagando o preço. É como se ele dissesse, a gente dividiu aí em parcelas e estamos pagando. Eles não entenderam ainda. Tem um monte de gente que frequenta a igreja que ainda não entendeu que a nossa dívida para com Deus é impagável. Que nem um imperador podia pagar o que Jesus estipulou. Como é que ele ia pagar com 200 denários por ano uma dívida de 10.000 denários? Jesus está lá em cima. O que Jesus está nos ensinando é que a minha dívida e a sua dívida para com Deus é impagável. E que nós muitas vezes não compreendemos e estamos tentando pagar. Estamos pedindo tempo. Quando a gente devia dizer assim, Senhor, se tu me deres todo o tempo do mundo, se tu me deres a eternidade inteira, e eu trabalhar dia e noite, eu, a mulher e os meninos, não vamos conseguir pagar o dízimo dessa dívida. Mas ele não entendeu. E Deus, na sua santa bondade, olha para ele, vê que ele não está entendendo nada, que ele não percebeu o tamanho da dívida. E aí, move o coração aquele Senhor e diz, eu vou perdoar. Eu vou perdoar. É um negócio ruim que eu fiz. Vou botar na lista dos negócios mal feitos, dos negócios ruins. Investi em você, só tive prejuízo. E aí o que acontece? Deus, aquele Senhor, perdoa o servo.
Então ele agora tem uma dívida enorme perdoada. E aí o povo começa a dizer, então quer dizer que a nossa dívida para com Deus, o caminho é o perdão. Não há tentativa de pagar. Só perdão. Aí diz o seguinte, saindo, porém, aquele servo, ele agora sai dali feliz, porque ele está perdoado. Saindo-lhe então aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Agora ele sai da presença do patrão e encontra o empregado dele. Certo? Ele encontra o empregado dele, que ele devia 100 denários. Olha a diferença. Ele devia 10.000 denários. O empregado, coitado, devia apenas 100 denários. Era o trabalho de 100 dias. Certo? Era uma quantia pagável. Em 3 meses, 4 meses, ele já estava pago. Aquele homem, dentro de 3 meses, já teria pago. Então, era uma dívida comparada com a que ele recebeu o perdão, era uma dívida irrisória, irrelevante, insignificante. E aí ele diz assim, porém encontrou, devia 100 denários, e agarrando-o sufocava. Ele pegou pelo pescoço, dizendo, paga o que me deves. Menino, como é possível? Certo? Ele está ainda no calor do sol da misericórdia daquele rei. E ele trata o seu conservo com tanta falta de misericórdia. Então agora, como é que acontece? Jesus está falando e os corações estão se contorcendo. Por isso é que o povo diz que ninguém nunca falou como Jesus. Porque quando Jesus começa a falar, eu já disse que as parábolas a gente tem que ver onde é que nós estamos. E quantas vezes nós somos como esse homem, que a gente teve um perdão de uma dívida impagável, mas que a gente não quer perdoar uma dívida pagável. Foi por isso que Jesus contou essa história, para eu e você não acharmos, Deus quer me ferrar, Deus quer acabar comigo, Deus quer que eu sofra, que todo mundo pise nos meus calos e eu perdoe. Não. Quando você descobre o tamanho da dívida que Deus nos perdoou, então perdoar o outro é fácil. Então, perdoar qualquer outra dívida não é mais um peso, não é mais um sacrifício. Mas o povo, tanto os judeus como Pedro, achavam muito difícil perdoar e achavam que Deus estava querendo ferrar a gente. Portanto, eles tentaram limitar o perdão. E aí Jesus diz, vocês estão com dificuldades para perdoar. Eu vou explicar por quê. Porque vocês não entenderam nada do tamanho da dívida. No dia que vocês tiverem compreensão do tamanho da dívida, aí vocês não vão ter mais problema em perdoar o outro. Não vai ser mais um sofrimento perdoar o outro. Vai ser uma coisa fácil. Só que aquele homem, Jesus está dizendo, olha o que ele fez. Tipo o Galvão Bueno. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Certo?
Aí, então o seu conservo, ó, agiu do mesmo jeito que ele, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Veja como Jesus é criativo. Ele cria uma história rapidamente. E Deus espera que os seus filhos sejam criativos, certo? Sejam pessoas inteligentes. Ser paciente comigo e te pagarei. Agora, com 3 meses, o homem está dizendo, ele não teve paciência para esperar 3 meses. O homem está dizendo, olha, eu pago. Dentro de 3 meses, 4 meses, eu quito a dívida. Era uma dívida pagável. Diz assim: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, contudo, todavia, porém, não quis, não aceitou. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele ia ficar agora preso aí uns 4 meses, trabalhando, forçado, e só sairia dali quando pagasse a dívida. E é aquela história, como é que ele vai pagar a dívida preso? Então a pessoa faz coisas horríveis e não sabe. Recebeu um perdão enorme e não quis perdoar. Então, o que a gente aprende é que perdão é fácil de receber, mas é difícil de dar. É fácil, todos nós queremos ser perdoados, mas nem sempre nós queremos perdoar. E nem sempre nós perdoamos. Muitas vezes nós agimos assim, incoerente. Nós somos pessoas incoerentes. Pessoas que foram perdoadas de uma dívida astronômica, mas que não querem perdoar alguém que falou mal da gente. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te ajudar. Qualquer pessoa que falou mal de mim ou de você, certo? Ela não teve sucesso. Vou dizer de novo. Qualquer pessoa que falou mal de mim ou de você não teve sucesso. Por quê? Qualquer pessoa que compreende a Bíblia sabe que eu e você somos mais ruins, mais pecadores do que qualquer ser humano pode descrever. Só Deus pode realmente mostrar quão mal, quão ruim nós somos. Então qualquer pessoa que for falar mal de mim, ela vai falar pouco. Certo? Porque só Deus, no dia do juízo, é que vai mostrar quem realmente nós somos. Aí o pessoal vai dizer assim, rapaz, e eu pensei que eu estava falando mal dele. Estava falando mal não. Rapaz, esse bicho, esta mulher, era pior do que o que eu imaginava. Ou você se acha bom, ou você é igual aquele homem que diz, bom mestre, para Jesus dizer bom amigo. Será que você não entendeu as escrituras ainda não? Há quanto tempo você serve a Deus? Há quanto tempo você frequenta a igreja? E você ainda não descobriu que você é ruim e que eu sou péssimo? E que tudo que a nossa mãe e o nosso pai diziam a nosso respeito, eles estavam redondamente enganados? Que nós não somos seres bons, que nós fomos criados bons, mas a queda nos transformou, e que hoje a imagem de Deus está quase que imperceptível em nós, e quanto mais o tempo passa, parece que mais ruim nós ficamos.
Será que você não descobriu que Jesus disse assim, bom só Deus? Será que você não descobriu que Jesus está dizendo que eu e você, se jogarmos no mato, o mato devolve? Será que você não entendeu, nesse tempo todo, que bom só Deus, que eu e você não prestamos, e que se nós estamos vivos e perdoados, foi por causa da compaixão de Deus, que olhou para a nossa miséria, para a nossa falta de compreensão, igual aquele homem, que diz, me dê mais tempo, e não sabe ele que a dívida ia aumentar, que os juros iam correr, e que o tempo a mais só faria a dívida aumentar. E quantas vezes eu e você não entendemos nada do que Deus quer? Mas Deus, mesmo fazendo com que, mesmo a gente não entendendo, a gente jogando contra, fazendo gol contra, Deus se compadece de nós. Mas nós, muitas vezes, não temos compaixão do outro. Temos dificuldade de perdoar. Todos nós. Ninguém. Perdão é algo que, quando é com a gente, eu quero. Mas quando é para eu dar, não é para mim dar. Mim não dá nada. Mim ser índio. Aqui você aprende português. É para eu dar, não é para mim dar. Não é para mim cantar, é para eu cantar. Então, quando é para eu dar perdão, aí a gente fica assim, Jesus, todos nós ficamos. Se você é uma pessoa honesta, você vai saber como é difícil para nós perdoar. Como a gente fica remoendo, aquele negócio fica dentro de nós. Então, o que acontece? Aquele homem agiu o oposto do que ele foi tratado. Ele tratou diferente do que ele foi tratado. E o que Jesus está nos ensinando é que eu devo tratar o meu próximo do jeito que eu fui tratado por Deus. Se Deus me perdoou, então Deus não teve dificuldade para me perdoar uma dívida tão grande que custou a vida de Jesus Cristo. Então, compreendendo isso, não vai ser fácil ainda a gente perdoar, porque nós somos ruins. Mesmo que eu e você compreendamos isso, mesmo assim a gente ainda tem dificuldade, a gente ainda quer esganar. Mesmo quando a gente entende. Porque eu tenho desejo de esganar muitas vezes. Porque eu não sou fariseu mais. Eu já aprendi que o bom é Deus. Eu não presto. Eu já descobri que se me jogarem no mato, o mato devolve. Que toda a minha justiça é trapo de imundícia. Se você não compreendeu isso ainda, meu irmão, então você não pode andar com Jesus Cristo. Se você não entendeu isso, você não pode andar com Jesus Cristo. Você está longe do Mestre. Se você ainda se acha bonzinho, boazinha, né? Então, meu amigo, você não conhece Jesus de Nazaré, o meu Senhor. Aí, o que acontece? Lançou-o na prisão. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito. Então agora os colegas dele, lá do reino, viram e foram relatar tudo ao seu senhor, o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado. Brincadeira. A gente pensa que a gente não vai ser chamado. E essa prestação de conta acontece de várias camadas. É igual a aqueles bolos que você faz e tem várias camadas. Muitas vezes
o juízo de Deus vem imediatamente. Preste bem atenção. Muitas vezes, o juízo de Deus vem imediatamente. A pessoa erra, e aí, imediatamente, a espada de Deus desce sobre ele. Muitos morrem, outros vão à falência, outros ficam doentes. Então o juízo de Deus vem sobre ele, quando nós agimos diferente de Deus. Que é o caso aqui, ele foi chamado. Mas existe uma segunda instância. É que tem horas que Deus diz assim, olha, não vou cobrar agora, imediatamente. Vou cobrar lá na frente. Quando vier uma pandemia, você é o primeiro que pega. E você é o primeiro que vai ser entubado. Então isso era o que no Antigo Testamento o povo chamava do dia do Senhor. Então tinha um dia onde Deus trazia a Síria, onde Deus trazia a Babilônia, e o povo era escravizado, sofria, perdia tudo, era desterrado. Aí era o dia onde Deus acertava as contas. Existe outro momento, que é o juízo final. Mas antes do juízo final, e antes do... Porque o juízo final é o último dia, é o último acerto de contas. Então tem 4. Primeiro é Deus na hora. Segundo, o momento que eu pulei, é o momento onde Deus fica anotando. É onde a gente vai aprontando, e parece que Deus não está fazendo nada. E Deus está só anotando, anotando. Israel aprontou, e Deus foi só anotando. Eles passaram 490 anos. Deus disse, meus filhos, a minha lei é assim. A cada 7 anos, vocês trabalham 6. Vocês vão trabalhar 6 anos. No 7º ano, vocês parem. Que era para a terra poder se respirar. A terra poder se renovar. E para controlar a ganância deles. E para ensinar a confiar em Deus. Então Deus diz assim, no 7º ano, vocês parem, não façam nada. O que nascer, vocês escolhem. Então vocês vão juntando aí para passar um ano. É o que está acontecendo agora na pandemia. Certo? Deus está dizendo, você não quis descansar não. Você não quis dar uma parada não. Tá certo. Então eu vou mandar aí um corona para te dar uma carona, né, para prender todo mundo dentro de casa. E aí vocês vão ficar tudo quietinhos. Então o que aconteceu? O povo de Israel não obedeceu. Eles começaram obedecendo, aí foram emendando, trabalharam o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, e eles passaram 490 anos aproximadamente, arredondando, sem guardar o ano sabático, que era o 7º ano. E Deus está anotando. 1 ano, 2 anos, quer dizer que vocês não estão guardando. Tá certo. Quando vem a Assíria e a Babilônia, 722 e 586, e levam, eles vão passar 70 anos na Babilônia, fora da terra. A terra vai descansar por 70 anos. Pastor Gilberto, o que é isso? São os anos que eles estavam devendo. 490 dividido por 7 dá 70. Deus estava anotando. Então, em primeiro lugar, tem aqueles erros que a gente comete, que Deus chama como esse daqui, e a gente paga o pato na hora. Segundo lugar, tem aquele que Deus está anotando.
Anota. Então tenha cuidado. Que Deus pode estar, tenhamos cuidado, porque Deus pode estar anotando. Ah, você está brincando comigo? Você está brincando? Você pensa que eu não estou vendo? Estou anotando. E aí de repente chega a Síria e a Babilônia e leva Israel. Então esse é o dia do Senhor. Que o judeu pensava que era a vinda do Senhor. E que tem muitos crentes que pensam que era a vinda do Messias. Mas era a vinda de Deus em juízo. Então o terceiro momento é aquele momento onde Deus vem e traz a calamidade. Que é o que está acontecendo aí no mundo hoje. É o momento onde Deus diz, vocês não querem parar? O dinheiro é o Deus de vocês? Vocês fazem tudo por dinheiro? Vale pousar nua por dinheiro? Vale vender o corpo por dinheiro? Vale esquecer a família por dinheiro? Vale tudo por dinheiro? Vale tirar a vida do próximo por dinheiro? Vale destruir o mundo por dinheiro? Vocês trabalham de dia e de noite e vivem em função do dinheiro? Espera aí, eu vou deixar só vir um vírus que vocês nem sequer conhecem. E vocês vão ver como um bichinho bem pequenininho, um microscópio, vai botar vocês tudo dentro de casa. E vai fazer uns dizer para os outros assim, fique em casa. Fique em casa. É, meu amigo. Deus, Ele permite essas coisas. E vai haver um quarto momento, onde Deus vai nos chamar. É no juízo final. É no juízo final. Então, o que acontece? Tem um monte de crente que pensa que não vai para o juízo final. Porque desenvolveram uma doutrina dizendo assim, nós vamos para o tribunal dos crentes, de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, vai ser julgado somente as nossas obras, e não mais nós. Muita gente, com medo, né, interpretou assim. Mas o texto bíblico não vai por aí, não. O texto bíblico ensina que eu e você vamos comparecer lá, sim. Por que, pastor, que nós vamos comparecer lá? Porque lá no dia do trono branco vai ter o livro da vida. Vai ser o primeiro que vai ser aberto. E o livro da vida é o livro onde está escrito o meu nome e o seu. Se nós não estivéssemos lá, para que o livro da vida? Era só o livro das obras. Os outros livros, mas diz assim, e abriu-se o livro da vida. E Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Meu amigo. Certo? Só que nós vamos para o juízo sem ter medo. Porque nós vamos confiando em Jesus Cristo. Certo? Então no dia do juízo Deus vai dizer, esse aqui não confia nele, esse aqui aprendeu a lição, esse aqui não está me pedindo tempo para pagar a conta, esse aqui pediu perdão e vive na dependência do meu filho, por isso ele vai morar no céu. Não é porque ele preste, não, não é porque era bom, não, porque muitas vezes viveu diferente do que eu ensinei, mas pela fé dele, que eu dei a ele, que até essa fé fui eu que dei. Deus vai dizer, esse aqui só vai para o céu, porque ele compreendeu que a dívida dele é impagável. E aí, Jesus diz assim, aí o dono diz assim, perdoei-te toda aquela dívida porque ele suplicar. Não devias tu? Ou seja, se eu recebi perdão, eu devo dar perdão. Compadeceste do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Então preste bem atenção. Perdão é o mecanismo que faz todo relacionamento durar. Vou dizer de novo. Perdão é o mecanismo, o instrumento que faz todo tipo de relacionamento durar. Sem perdão não há duração em nada. Por quê? No casamento,
no trabalho, na escola, na igreja, nas amizades, mas cedo ou mais tarde, você vai me ofender ou eu vou te ofender. Não tem, nós somos seres imperfeitos. Então, mais cedo ou mais tarde, em qualquer relação, o patrão ofende o empregado ofende o patrão, o marido ofende a esposa ofende o marido, o filho ao pai, o pai ao filho, o amigo à amiga. Então, não existe relação onde em algum momento a gente não ofenda o outro. E se não houver perdão, o que acontece? Cada um vai para o seu lado. O amigo deixa de ser amigo, o marido deixa de ser marido e divorcia-se, a mulher deixa de ser esposa, o filho deixa de ser filho e vai embora, o pai deixa de ser pai, está com raiva, diz: você não é mais meu filho. O patrão bota o empregado para fora, o empregado fica com raiva do patrão, taca-o na justiça. Então, se não houver perdão, nada dura. Nada dura. Então, o perdão é o que faz durar. Por quê? Porque a gente sabe que em algum momento da relação, qualquer que seja ela, a gente vai ofender o outro ou vai ser ofendido. Então, ou eu dou perdão e o outro me dá perdão, ou então nenhuma relação dura. Esse é o problema de hoje. É que marido não perdoa esposa, esposa não perdoa marido, pai não perdoa filho, amigo não perdoa amigo, irmão não perdoa irmão, empregado não perdoa patrão, patrão não perdoa empregado. Nós estamos numa sociedade que não pratica mais o perdão. E por esta causa, as relações estão todas fragilizadas e se destruindo. Por esta causa, nós temos tanto divórcio, nós temos tanta gente indo embora de casa, nós temos tantas famílias rachadas, nós temos igrejas rachadas, nós temos uma sociedade dividida, nós temos a inimizade e o ódio imperando. Por quê? Por falta de perdão. E por que é tão difícil perdoar? Porque a gente não conheceu o ensino teológico de Jesus sobre o perdão de Deus. E ainda tem gente que diz: eu não vou fazer teologia porque é coisa de homem. Teologia é tudo que Deus ensinou para nós e que alguém teve a coragem de estudar e dizer: é isso aqui. Então, sem perdão, o mundo vai virar um caos maior ainda. Então, o segredo, o perdão, não faz bem a quem a gente perdoa. Preste bem atenção. O perdão não faz bem a quem a gente perdoa. Como é, pastor? O perdão faz bem a nós. Porque quando eu e você não perdoamos alguém, esse alguém é igual a uma alma que ficava perto da gente. Você lembra daquela pessoa, lembra do que ela fez, lembra da maldade. Então, você vai dormir, aquela pessoa, aquele fantasma está ali, nos seus pensamentos. Você acorda, primeira coisa que você pensa é naquela pessoa que te fez mal. É como aquela bola que os presos carregavam no pé. Então o preso sempre carregava uma bola bem grande de ferro no pé para poder não correr. E o que acontece? Quando a gente não perdoa, quem nos ofendeu fica ali, fica uma alma atormentando a nossa mente. E aí a gente vai ficando com raiva, vai ficando depressivo, a vida vai perdendo a graça, a gente vai vivendo em função daquela pessoa, a gente fica remoendo o ódio.
A gente fica remoendo o ódio. Estou te dizendo, eu sou profeta. Eu tenho certeza do chamado que Deus me deu. Ele é bom, eu não presto. A gente fica remoendo, a gente vai ficando amargurado. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica pior do que quem nos ofendeu. Mas quando a gente perdoa, a gente libera. É como se a gente dissesse assim, vai embora, show fantasma. É como aquela música, show Satanás, show Satanás. Na casa do Senhor não existe Satanás. Então quando você perdoa, você diz show Satanás, você diz show, você esquece do outro, você esquece a maldade. Aí você fica mais alegre, coração aliviado. Aí você fica de bem com a vida. Aí você fica feliz. Aí você diz assim, você diz assim, e o fulano? Sei lá, não sei. Eu estou de boa com a vida, eu estou feliz, eu estou rindo à toa, eu estou chamando o urubu de meu louro. O pastor Paul Yang-Cho, ele disse em seu livro que uma mulher ia para a igreja dele para ele orar porque ela estava ficando aleijada, tetraplégica. Então ele orava e um dia Deus falou com ele e disse, olha, o problema dessa mulher é perdão. E aí ele falou com ela disse, nunca. Esse Deus disse que a senhora tem que perdoar alguém, ela disse, nunca. Morro e não perdoo meu marido. Aí ele descobriu que o que estava aleijando aquela mulher, que é o que na ciência se chama de doença psicossomática. Psico é mente, alma. Soma é corpo. É doença da mente que afeta o corpo. Que a pessoa toma todo tipo de medicação e não é curada. Porque é algo da mente. Então aquela mulher, o problema dela era o ódio. Era a mágoa. Era a ausência de perdão. E aí o pastor disse, então, minha senhora, não posso orar pela senhora. A senhora vai ficar aí. Aí ele começou a explicar a ela, olha, quem está ficando entrevada, quem está ficando numa cadeira de roda é a senhora. O seu marido está lá na farra. E a senhora está ali. Até que de tanto ele orientar, pregar para ela, ensinar o que diz as escrituras sobre perdão, que hoje muita gente está interessada em escatologia. E o mais incoerente é que eles não creem que vão passar pela grande tribulação. Aí estudam o anticristo, o falso profeta, e tem um monte de gente preocupada com essas coisas. Ora, se você não vai passar pela tribulação, seja coerente, homem. Seja coerente, mulher. Não vai estudar essas coisas. Por quê, pastor? Porque o que importa para mim é a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus eu vou embora. Eu vou embora. Ora, o anticristo fica aí. O mundo que se vire. Então para que eu vou querer saber de anticristo? Para que eu vou estar preocupado com isso? A não ser que de duas uma. Ou você seja pós-tribulacionista, acredite que Jesus vem depois da tribulação, ou você não tenha certeza que vai para o céu. Aí você tem que... se você não tem certeza, então tem que se preocupar mesmo com o anticristo. Então tem que ouvir um bocado de coisa sobre o anticristo, sobre o falso profeta. Mas se você tem certeza, e você está preocupado com essas coisas, é incoerência. Não é que eu vou embora e eu vou estar preocupado. Não é que eu vou embora e eu vou estar preocupado. Então, o que acontece? Perdão. Aí um dia aquela mulher resolveu ouvir o pastor e começou a trazer o marido para a igreja. E os dois se reconciliaram. E quando ela perdoou, ela levantou da cadeira. O milagre aconteceu sem ele orar. Então muitos de nós estamos enfermos por conta de falta de perdão. Estamos com a vida sem graça, com depressão. Estamos sem força para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja, porque nós estamos precisando perdoar. E perdoar muitas vezes a nós mesmos.
Porque muitas vezes nós estamos precisando de perdão. Então nenhuma relação vai à frente. Se você e eu não aprendermos a perdoar, e perdoar é muito difícil, nós temos que ser honestos. Não é fácil uma mulher perdoar um marido que a traiu. Não é fácil um marido perdoar uma mulher que o traiu. Não é fácil você perdoar alguém que te ofende, que te magoa, que te humilha. Não é fácil. Ninguém venha me dizer que perdoar é fácil. Perdoar é a coisa mais difícil do mundo. Perdoar é a coisa mais difícil do mundo. É por isso que só Jesus fez na cruz do Calvário. Foi dar o perdão. Para Deus perdoar, ele teve que mandar seu filho morrer na cruz. Então, foi a coisa mais difícil, foi ofertar perdão. Porque para perdoar, Deus tinha que pagar o preço. Então, não somos nós que estamos pagando, é Deus. E quando a gente compreende como foi difícil para Deus perdoar, aí a gente entende. E quão grande foi a nossa dívida, aí a gente já não fica mais tão assim. A gente diz, olha, se eu fui perdoado, então mesmo que seja difícil, porque não foi fácil para Deus, não é fácil para mim, mas assim como Deus me perdoou uma dívida tão grande, eu vou perdoar. E o que acontece? Como é que termina? Jesus disse assim: indignando-se o seu senhor, o entregou ao verdugo, aos verdugos, que era o carcereiro, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, para sempre. Agora ele está preso, mas a esposa e os filhos, para sempre. Nunca mais ele vai sair. Porque não perdoou, não foi perdoado. Então Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Meu irmão, isso é difícil. Meu irmão, quando você lê o Pai Nosso, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim, da mesma maneira que nós perdoamos os nossos devedores, eu tremo. Eu tremo. Eu digo sempre assim nas minhas orações: Senhor, me ajude a perdoar os que me ofenderam, porque se depender de mim, Senhor, para eu perdoar, não é para mim, para eu perdoar os que me ofenderam do mesmo jeito, é complicado, é difícil. Quando você reconhece isso, você reconhece, porque o grande problema nosso é que a gente acha tudo fácil. A gente lê as coisas por cima e acha tudo fácil. Aí Jesus diz: porque se vocês não perdoarem, também vosso Pai Celestial não perdoará a vocês. E Jesus está dizendo aqui que se eu não perdoo, depois de ter sido perdoado, então é uma evidência de que eu não compreendi nada. E aí olha como é que termina, porque eu disse que sempre tem. Então, Jesus está contando a história de um homem que foi perdoado, mas que não perdoou. E que essa é muitas vezes a nossa história. E que agora tem uma resposta para a pergunta de Pedro: Senhor, até quantas vezes? Sempre. Mas, Senhor, e por que sempre? Porque você foi perdoado uma dívida tão grande que se todo mundo no universo resolver te ofender e você perdoar, ainda não chega aos pés da dívida. Aí a pessoa diz: então Deus não quer me ferrar, não. Agora eu entendi. Então é porque a minha dívida era tão grande que a única coisa que eu nunca vou pagar a Deus o perdão dele. Então a única coisa que eu posso fazer é imitar. Porque ser cristão não é cantar alguns hinos.
Ser cristão não é levantar a mão numa igreja. Ser cristão é imitar a Cristo. Ser cristão é andar na orientação de Cristo. Ser cristão é viver como Cristo viveu. Aí é difícil. Ser crente é fácil. Ser cristão é fácil. Ser católico é fácil. Agora, servir a Cristo só pela graça. Só pela ajuda maravilhosa do Espírito Santo. Então Jesus diz: Pedro, você e os rabinos estão achando tão difícil perdoar. Perdoar para mim custou muito caro. Quando você entender isso, Pedro, quando os rabinos entenderem isso, então eles vão dizer o seguinte: rapaz, ainda que a gente perdoe todo o universo, não se comparará com o perdão que nós recebemos. Então quem foi perdoado sabe. Quem não foi não vai compreender isso nunca. E se você quer compreender isso, deixa Deus te perdoar hoje. Aí o versículo 35, Jesus sempre termina as parábolas com o arremate final. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que o Pai vai fazer? Vai lançar na prisão. E aquela prisão que aquele homem foi, era uma prisão para sair em alguns meses? Não. Era a prisão eterna. E qual é a prisão que o Pai vai mandar? É a prisão eterna do inferno. Então Jesus diz que nós devemos perdoar. Por quê? Porque quando eu perdoo, é sinal de que eu compreendi que eu fui perdoado. E de que a minha dívida era impagável. Era infinitamente maior do que qualquer perdão que eu possa oferecer. E aí eu tenho uma gratidão com Deus. E aí, se você quer se livrar dos fantasmas que te atormentam, perdoa. E se você quer livrar-se do juízo final, desse pavê divino, da punição imediata, do anotar no caderno, do dia do Senhor, ou do dia do grande trono branco, se você vai estar lá, assim feliz, sabendo, rapaz, eu fui perdoado. Então ninguém tem medo de comparecer diante do juiz quando você sabe que você está perdoado. Quando você tem uma carta na manga. Quando você tem um álibi. Então, quando você tem Jesus na vida e o perdão de Deus, você não tem medo do juízo final. Tem um monte de gente que tem medo do juízo final, por isso está inventando um monte de doutrina, porque eles não têm certeza do perdão, de que estão acertados com Deus. Mas quando você tem certeza, olha, eu fui perdoado por Deus, então Deus pode me chamar. Que na hora que Deus me chamar, eu digo: Senhor, eu criei em Jesus Cristo. Deus vai dizer: saber, menino esperto. Então, se você quer perdão, se você recebeu o perdão de Deus e você compreendeu isso, que perdão é para dívida impagável. Se a pessoa pode me pagar, já diz o velho ditado: quem tem com quem me paga, a mim não me deve. Isso é o ditado da vingança. Mas, quando eu e você andamos com Cristo, o Espírito é outro. O Espírito é o do perdão. É difícil? É. São 3 vezes, 7 vezes? Não. Por quê? Porque eu fui perdoado. Então Deus hoje, você que não é cristão, pode ser perdoado. Pode receber o perdão de Deus pela fé no sacrifício de Jesus. Então creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Acerte sua vida com Ele
Diga que você entendeu que a sua dívida é impagável, que não adianta você estar deixando para amanhã, para depois da manhã. Não adianta você arrumar uma religião e tentar pagar, que você não vai conseguir pagar. Mas chega para ele e pede perdão. Só tem um caminho, é o caminho do perdão. Então chega para Deus e não vá se enganar como esse aqui, me dê mais tempo. Não, chegue para Deus hoje e diga: Pai, preciso do teu perdão. Pai, eu preciso de perdão. Nunca vou pagar. Não tenho condição de pagar. A dívida é grande, sou ruim demais. Quanto mais tempo eu deixar, mais juros vai correr. Maior essa dívida vai ficar. Mais erros eu vou cometer. Então chegue para Deus e diga: tem compaixão de mim. Coloque-se no meu lugar. Perdoe os meus pecados. Então hoje, onde você estiver, seja você quem for, tenha cometido o que fizer, se você descobrir que para essa dívida tão alta há perdão, porque Jesus morreu na cruz para pagar, então arrependa-se, peça o perdão e passe a perdoar. E aí, perdoar não vai ser mais tão difícil, porque você vai descobrir o sabor do perdão. Então, onde você estiver, busque o perdão de Deus e converta-se a Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.